Capítulo 114. Sem petróleo bruto? Por algum motivo não foi possível encontrar, ou realmente não existe. Desde o período em que o imperador Roselle foi assassinado até hoje, cerca de 150 anos se passaram e ainda não há vestígios de petróleo bruto. As pupilas de Klein se contraíram e sua mão tremia enquanto segurava a página do diário. A não existência de petróleo bruto não apenas significava que o futuro do motor a combustão interna se tornaria incerto, mas também levaria a um estado de estagnação na indústria química. Em outras palavras, a era industrial moderna da Terra nunca aconteceria aqui. Em suma, o desenvolvimento deste mundo era incerto para Klein. Embora não pudesse inventar coisas, ele assumiu que ainda estava em vantagem porque sabia um pouco de tudo e podia prever a direção do desenvolvimento tecnológico. Quando economizasse dinheiro suficiente, poderia fazer um investimento arriscado em um setor que julgava promissor. Além disso, ele não colocaria todos os ovos em uma única cesta. Klein pensou que era apenas uma questão de tempo até que pudesse possuir uma riqueza substancial. Até lá, ele contrataria as chamadas luvas brancas como representantes para estabelecer fundações internacionais de caridade. Na superfície, eles proporcionariam alívio aos pobres, mas na realidade, estariam estabelecendo e financiando uma revolta, a fim de lutar contra os estratos mais altos da sociedade e melhorar os padrões de vida das pessoas da classe baixa. Se ele encontrasse um método de retornar à terra, ele segregaria sua propriedade, 1/3 para Benson, 1/3 para Melissa e 1/3 para sua fundação. No entanto, era uma pena que sua visão perfeita do futuro tivesse sido instantaneamente meio que destruída. Felizmente, ainda há eletricidade e magnetismo neste mundo. O telegrama é um exemplo bem-sucedido, eu deveria investir principalmente nisso no futuro. Klein se acalmou e leu linha por linha. 21 de dezembro. Não estou mais pensando no petróleo bruto. Avançar meu nível de sequência é o que importa. 22 de dezembro. O ambiente imundo do Burgo Richaud é inaceitável. Se eu não tivesse visitado disfarçado, talvez nunca soubesse que o lugar ainda parece o mesmo de quando eu era jovem. Quero reunir todos os meus ministros e formular um plano de aprimoramento de esgoto e banheiro público da capital. Preciso corrigir os maus hábitos das pessoas. Fazer com que sempre fervam a água para o consumo, lavar as mãos e o rosto com frequência, não jogar lixo nas ruas, não fazer xixi e cocô em qualquer lugar, se possível usar camisinha. Já até pensei em como nomear essa campanha, Campanha Patriótica de Saúde. Portanto, a invenção do preservativo precisa ser feita logo. Também há máscaras, copos de papel, etc. Sim, até a versão mais primitiva seria suficiente. Experimente. Eu tenho que agradecer este mundo por ter pelo menos a árvore da borracha. 23 de dezembro. Talvez eu deva considerar essa sugestão. Manter uma rota de escape fora da Igreja do Deus das Artes. Por exemplo, eu poderia me juntar à organização antiga e misteriosa que influencia o mundo das sombras. De repente, Klein percebeu que não havia mais nada na página. Suas emoções eram indescritíveis. Imperador Roselle, qual era o nome da organização antiga e misteriosa que estava influenciando o mundo das sombras? Eu a conheço? Como você pôde parar aqui? Por que não escreveu mais? É como quando eu costumava ler romances e lia até o final para depois perceber que o autor havia dropado a história. Campanha Patriótica de Saúde? O imperador com certeza sabe se divertir. O conteúdo do diário deve ter sido escrito depois que ele se tornou cônsul da República em Tis. Ele poderia até já ter se chamado de Imperador César.
Tenho que ler alguns livros quando voltar e folhear alguns textos históricos de outros países para descobrir em que ano o plano de aprimoramento de esgoto e banheiro público da capital ocorreu. Após seus quase 20 segundos de silêncio, Klein reprimiu seus pensamentos e deixou o diário em suas mãos desaparecer no ar. Podem começar sua discussão agora. Audrey deixou escapar um suspiro de alívio e ajustou seu estado para o de um espectador. Ela sorriu fracamente e disse: Gostaria de saber se existe alguma poção de sequência chamada árbitro, ou algum tipo de beyonder que possa atravessar portas de madeira ou tornar fechaduras ineficazes. Ponto. Eu sei, envolto no nevoeiro branco acinzentado, Klein ia responder, mas o enforcado respondeu primeiro. Eu preciso que você me ajude a investigar algo em troca da resposta. O que seria? Perguntou Audrey com interesse e curiosidade. Alger olhou para o louco e disse: Gostaria de saber se o rei tem a intenção de se vingar do Império Fezak e iniciar uma nova guerra na costa leste de Balan ainda este ano ou antes de junho do próximo ano. O Clube do Tarô estava atualmente usando o idioma Loen, o que foi confirmado pelos sotaques do trio na primeira reunião. Portanto, Alger sabia que a senhorita Justiça era uma nobre do reino Loen, enquanto também acreditava que ela sabia que ele também era loenês. Quanto ao louco, Alger acreditava que seu comportamento como loenês era apenas um disfarce para facilitar a discussão. Desde a magia ritualística, Alger começou a usar ele para abordar o louco educadamente. Lembrando de tudo o que ouviu em vários eventos sociais, Audrey assentiu com confiança e disse: Sem problema, mas eu precisaria de tempo suficiente para ter certeza. Eu posso esperar. Alger sorriu e disse: Com o senhor louco como testemunha, acredito que você não voltaria atrás em sua promessa. Audrey olhou para o louco quieto e misterioso, envolto em névoa cinzenta, enquanto o canto de sua boca se curvava para cima. Mas acho que o valor dessa informação vale mais do que as duas perguntas juntas. Quando você confirmar a resposta, pagarei uma compensação dependendo da situação, respondeu Alger com uma resposta que havia preparado de antemão. Senhorita Justiça, senhor enforcado, vocês precisam de uma moeda virtual para determinar o valor das coisas? Klein sorriu e se inclinou para trás enquanto olhava para os dois diante dele. Audrey relaxou e aplaudiu si mesma em sua mente. Muito bom, Audrey, você aprendeu a negociar. Ela estava tão empolgada que quase saiu de seu estado de espectadora. Pensando rapidamente em algo, ela perguntou: Ah, certo, senhor enforcado, você recebeu as 1000 libras? Sinto muito, ainda estou navegando. Ainda não retornei à terra. Alger não estava disposto a falar sobre isso, ele mudou de assunto respondendo à pergunta original. O beyonder capaz de atravessar portas de madeira e burlar fechaduras, provavelmente é a sequência 9 aprendiz. A organização secreta, Ordem Teosófica, é quem tem sua fórmula. No entanto, não ignore a possibilidade de ter sido obtida através de outros canais, como uma tumba antiga da Quarta Época. A Ordem Teosófica, a organização secreta que tem incontáveis laços com a seita demoníaca, Klein esfregou o queixo com o dedo vagarosamente. Vendo que o senhor louco não refutou o que foi dito, Audrey não pôde deixar de suspirar. Se eu tivesse encontrado a fórmula de aprendiz antes, talvez não tivesse optado por espectador. O desempenho parece simplesmente excelente. Alger não se incomodou com a observação da senhorita Justiça, e continuou sua explicação. Há também uma poção de sequência intitulada Árbitro. Acho que você deve estar familiarizada com ela, porque é o caminho de sequência que a família Augustus e a família Castia do reino Feina Potter possuem.
É claro, as fórmulas de baixa sequência eram usadas como recompensa nos tempos antigos. Alguns nobres podem a ter recebido. A família Augustus era uma família real do reino Loen, enquanto a família Castia era uma família real do reino Feina-Potter. Então a família Augustus é composta por árbitros. Com sua curiosidade sanada, Audrey sentiu que isso havia esclarecido sua suspeita. Ela suspirou e pensou: não é de admirar que eu sempre tenha concordado com os arranjos deles, sempre desconfortável, sempre disposta a admitir derrota, como se nunca fosse eu mesma quando estou diante deles. E eu pensei que era porque eu era tímida. Um árbitro tem um charme convincente e uma autoridade considerável, além de uma excelente capacidade de combate que pode lidar com o inesperado. Alger descreveu a situação de maneira simples. Audrey assentiu devagar e se inclinou para trás. Ela então falou com elegância: não tenho mais perguntas. Alger pensou e olhou para o assento de honra da longa mesa de bronze. Honorável senhor louco, eu gostaria de perguntar se a santa residência do verdadeiro Criador que a Ordem Aurora defende é a lendária Terra Abandonada dos Deuses. Terra Abandonada dos Deuses? Eu só vi esse termo uma vez no diário de Roselle. Pode estar nos registros secretos dos Falcões Noturnos, mas não é algo que eu possa saber no momento. Como você quer que eu responda? Klein quase torceu o canto dos lábios. Ele considerou por um tempo e então respondeu em um tom calmo: isso não é algo que você deva saber agora. Alger sentiu seu coração apertar, e ele imediatamente abaixou a cabeça e respondeu: por favor, perdoe-me por ultrapassar meus limites. Audrey queria perguntar sobre a terra abandonada dos deuses, mas também desistiu da ideia quando ouviu isso. No imenso salão divino acima da névoa cinzenta, o silêncio repentinamente preencheu o ar. Naquele momento, Audrey sentiu que deveria dizer alguma coisa. Senhor louco, se, e eu estou dizendo se, eu tiver a oportunidade de ingressar em outra organização, como os alquimistas da psicologia, é permitido? Klein manteve a postura inclinada para trás enquanto disse com uma risada: isso não é problema. Minha exigência é que a existência do Clube do Tarô não seja exposta. Se você se tornar membro de outra organização, os materiais e informações que pode usar para trocas também aumentarão. Depois de dizer isso, ele subitamente lembrou que também era membro de outra organização. Ele era um verdadeiro falcão noturno, enquanto que o enforcado provavelmente estava relacionado à Igreja do Senhor das Tempestades. Meu clube do tarô poderia ser o que é chamado de Aliança Rebelde. Reunião dos traidores? Klein estava imerso em pensamentos profundos. Entendo. Audrey ficou animada, mas imediatamente pensou em outra pergunta. Senhor louco, se eu encontrasse um cavalheiro ou uma dama adequado para esta reunião, eu poderia orientá-los a participar? Como deveria proceder? Alger pensou e perguntou: Senhor louco, qual é o requisito para ser um membro desta reunião? Como podemos determinar? Ambicioso, ético, culto, disciplinado. 4 palavras surgiram na cabeça de Klein instantaneamente. Ele manteve o silêncio por alguns segundos e só falou quando justiça e o enforcado pareciam um pouco desconfortáveis. Vocês podem me informar aqui sobre as pessoas que acharem adequadas, eu vou decidir se elas se juntarão a nós. Antes disso, não podem dar nenhuma dica que exponha o segredo da existência do Clube do Tarô. Lembrem-se, para pessoas que não são da reunião. Klein fez uma pausa e continuou com uma voz pesada. Vocês não devem falar meu nome sem minha permissão. Ponto.